a mais um Arkham Comics para mais um vídeo de resenha. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma publicação lançamento e é um mix que eu não acompanho dessa fase da All New, All Different Marvel que a Panini vem publicando, mas eu decidi adquirir essa edição específica porque vem aqui uma minissérie que eu estava esperando que fosse publicada. Então bora lá que hoje vamos conferir a edição de Universo Marvel número 16. Publicação da editora Panini, encadenado de capa mole, lombada quadrada, papel é o LWC, 148 páginas ao preço de R$ 21,90 e aqui compila as edições de Death of X 1 a 4 e fica a título de curiosidade, eu não vou abordar essas outras edições que vem aqui nesse mix. Tem uma edição do Nova de número 1 e do Surfista Prateado número 12. Bom, já fica evidente pela capa aqui que eu comprei por causa dessa minissérie Death of X, que aqui ficou traduzida como Morte dos Mutantes, e ela tá completinha aqui, inclusive já avisando para vocês, são somente 4 edições. Na equipe criativa temos os roteiros aqui do Charles Soule e do Jeff Lemire, e a arte fica por conta do Aaron Kuder. Bom, o que se trata esse Death of X? Bom, ela é uma minissérie que traz finalmente respostas do que havia sido jogado ali, dito que aconteceu alguma coisa no início dos títulos dos X-Men da fase da All New, All Different. Para quem não está entendendo bem o que eu estou falando, eu já cheguei a falar isso em vídeo das mensais dos mutantes. Bom, após o término das novas guerras secretas que deu início da fase All New, All Different Marvel, em alguns títulos ficou evidente que houve uma passagem de cerca de um ano, né? Teve vários acontecimentos no decorrer deste um ano, mas não foram especificados quais foram esses acontecimentos. E especificamente, no título dos X-Men, ficava evidente nas histórias ali que o Ciclope fez alguma coisa que chocou o mundo. Então tinha um contingente falando mal do Ciclope, tinha também um contingente inspirado nos ideais do Ciclope, os X-Men escondidos ali no limbo, a equipe da Tempestade fugindo das névoas terrígenas dos Inumanos, que se tornaram tóxicas para os mutantes. Então Death of X é uma minissérie que finalmente vai trazer as respostas e mostrar o que aconteceu com o Ciclope, por que ele sumiu, né? E o que ele fez aí que abalou o mundo. Então vai explicar o que aconteceu, digamos, nesse um ano perdido. Finalmente, né, temos isso explicado aqui. Então, bora lá para a resenha sobre esse material, que é o que importa. Bom, aqui a minissérie começa com a equipe do Ciclope recebendo um chamado da Ilha Mur. E ao chegarem no local, eles se deparam com a ilha coberta com a névoa terrígena e também encontram vários mutantes mortos. E dentro dessas baixas, o Ciclope ele encontra o Jamie Madrox, o Homem Múltiplo, e ele conta para o Ciclope, antes de morrer, que descobriu que a névoa terrígena é mortal para os mutantes. Então, com essa revelação e diante as mortes na ilha e com essa grande ameaça, o Ciclope resolve fazer um pronunciamento ao mundo inteiro, acusando os Inumanos de mentirem sobre os riscos da névoa terrígena e como ela pode matar mutantes e, quem sabe, até mesmo os humanos. E já aproveitando a deixa, o Scott declara guerra contra os Inumanos. Bom, tendo isso em vista, você já pode ter mais ou menos uma noção do que acontece nessa minissérie, que coloca duas espécies em conflito pela sobrevivência de seu povo e o caos todo que é gerado no mundo ao saber dessa suposta ameaça no ar em que todos respiram. E basicamente nesse arco também temos 3 lados neste conflito, e cada lado com posturas diferentes, como a equipe do Ciclope, a equipe da Tempestade e os próprios Inumanos. E o que se pode esperar são revelações e consequências para ambos os lados aqui. E isso é apenas uma parte do que temos aqui dessa minissérie de Death of X. E agora eu vou dar a minha opinião, vou fazer uma análise, uma crítica aqui em torno dessa minissérie. Mas eu resolvi dividir em 2 partes. Eu vou fazer uma parte com spoilers, contando o que aconteceu aqui no desfecho dessa minissérie. E vou fazer também uma parte sem spoilers e com as minhas considerações finais, mas também envolvendo a minha opinião e crítica aqui também. Bom, vamos começar com a parte de spoilers, e para quem não quiser tomar o spoiler aí do que acontece nessa minissérie, tá aparecendo aí na tela os minutos exatos para vocês avançarem para a parte que eu dou lá a minha opinião sem os spoilers, beleza? Então, bora lá. Bom, como parte do seu plano para resolver esse problema, o Ciclope ele resolve pedir a ajuda do mutante Alquimia
para alterar a composição da névoa terrígena e eliminar a ameaça e tascando dane-se para o que os inumanos vão achar. E o Alquimia consegue alterar uma das névoas, porém ele morre no processo. E a Medusa e o Raio Negro que tentaram impedir o ato, eles ficam pés da vida. Então assim o Scott resolve confrontar ambos sozinhos. E ele começa discursando que ele fez o que tinha que fazer e que não se arrepende. E que ele ainda vai atrás da outra nuvem, da outra névoa terrígena. E que ele jamais vai ser levado como prisioneiro dos inumanos. E ele ainda diz que em sua vida ele foi um guerreiro, um professor, um assassino e até mesmo um revolucionário. E o que sobrou de tudo isso é uma ideia. Então, a lá estilo V de Vingança, ele diz que ideias nunca morrem. E é aí que, partindo para a ignorância, o Raio Negro o mata na frente de todos. Só que após o velório do Scott e a revelação de que houve uma trégua entre os X-Men e os Inumanos, o Alex questiona a Emma sobre a verdade, já que ele desconfia que seu irmão jamais morreria daquele jeito. E é aí que a Emma revela que na verdade o Ciclope morreu na Ilha Mur infectado pela névoa terrígena. E o que a Emma fez foi projetar mentalmente o Scott para todos, enganando todo mundo, desde o discurso feito ao mundo sobre a névoa terrígena e até mesmo a morte forjada contra o Raio Negro. E é nesse momento que a Emma revela que a morte do Ciclope merecia ter um significado, deixar uma marca, uma inspiração. E assim ela tornou o Scott um mártir e o transformou em uma ideia, já que ideias não morrem. E é esse detalhe final na história que deixa evidente que a Emma surtou com a morte do Ciclope. Bom, sinceramente para mim, o Ciclope ele teve a sua real morte bem tosca aqui. Porém a sua morte forjada pela Emma foi até que bem elaborada, apesar do seu clichêzinho presente aqui. E é por tudo isso que a Emma criou para manter as memórias e os ideais do Scott vivo, que houve um impacto no mundo todo e com aqueles falando mal do Ciclope e muitos simpatizando e seguindo os seus ideais. Porém, apesar desse evento trazer finalmente essas respostas e revelações, muitos personagens aqui são mal aproveitados por ser um evento curto e até descaracterizado pelas posturas e atitudes. Como por exemplo a Tempestade, que praticamente abaixa a cabeça e enfia o rabo entre as pernas com os Inumanos aqui. Além dela, os outros X-Men também, que ao verem o Ciclope sendo morto pelo Raio Negro, não fazem porra nenhuma. E isso meio que não desce, porque você pensa, pô, que amigos são esses? O cabra morre, fulano só faz caras e bocas e ciclano baixa a cabeça. Isso não convence nesse arco, tendo em vista as posturas, as atitudes que os X-Men têm como um grupo, uma família acima de tudo. São amigos ali. E outra coisa também fica por conta que nem a SHIELD nem ninguém interviu no que acontece nessa minissérie. Porque se em Guerra Civil, por exemplo, que o Gavião Arqueiro matou o Hulk, caíram em cima dele e tal, aqui os Inumanos são responsáveis pela morte de vários mutantes. O Raio Negro mata o Ciclope, mesmo que não seja a morte real dele de fato, mas faz isso na frente de todos, e nem os amigos e nem autoridades não fazem nada. E isso eu achei uma comida de bola do Jeff e do Charles nos roteiros, numa pressa de concluir esse mini prelúdio que temos aqui. Bom, encerrando essa parte com spoilers, vamos agora à minha opinião e análise e alguns comentários extras sobre o que eu achei de Death of X. Eu já havia lido essa minissérie bem antes, por scans, e mesmo eu tendo comentado o que eu comentei ali do que eu não gostei, as observações que eu fiz na parte com spoilers, eu gostei da história, por isso eu decidi adquirir a edição aqui. Uma observação, eu achava que a Panini ia lançar isso aqui de forma separada ou dentro do título da mensal dos X-Men. Não gostei muito de ter colocado dentro de um mix e fazer você pagar mais caro para levar duas edições que talvez você não queira ler, de Surfista e do Nova, enfim. Mas falando da minissérie em particular, finalmente traz respostas ali do que aconteceu neste período de um ano perdido e o que aconteceu com o Ciclope. Mas para quem criou grandes expectativas, né, de saber, caramba, o que o Ciclope fez? Deve ter feito uma coisa
hiper mega foda, que não sei o que. Eu já aviso pra baixar um pouco do hype, pra não acabar se decepcionando. É uma boa história? É legalzinha? Mas não tem nada demais aqui. Tem alguns clichês, tem descaracterização de personagem aqui também. Tem um ponto positivo por parte do discurso do Ciclope que é feito aqui, apesar de ter uma pegada estilo a lá V de Vingança. A história ela não é arrastada, ela é até bem fluida, às vezes até demais, as coisas são feitas nas pressas aqui. E para aquele leitor veterano de quadrinhos, a princípio, logo na primeira edição, ao topar com alguma coisa que acontece aqui, já vai deduzir que, pô, tenho certeza que vai acontecer tal coisa no desfecho desse arco. E vai se confirmar a sua teoria, mas tem a partezinha aqui que ainda surpreende nessa história. Com relação à arte, a arte do Aaron é até bacana, apesar que tem alguns momentos que os personagens aparecem com umas feições bem estranhas aqui. E, sinceramente, a proposta de Death of X, além de revelar o que o Ciclope fez, é o que a Marvel tinha na época de fazer uma disputa, promover uma porradaria entre Inumanos e X-Men. Inclusive, até quando saiu, foi anunciado na época esse evento, levando esse título de Death of X, ficou até aquele clima entre os fãs dos mutantes, já que a Marvel, a Marvel Disney, suas briguinhas com a Fox, falando, pô, a Marvel tá querendo empurrar, os Inumanos para substituir os X-Men e jogar os X-Men na vala. Eu mesmo cheguei a pensar isso na época. E esse evento aqui, sinceramente, para quem não gosta do grupo dos Inumanos e lê essa publicação aqui, vai continuar não gostando. E ele serve de prelúdio já, para outro evento que eu também vou trazer aqui no canal, eu já li por scans, que é os Inumanos versus X-Men, que também gerou bafafás e comentários na época aí, ó. Esse crossover aí fazendo essas equipes brigarem entre si. É inclusive uma coisa que tá acontecendo muito nos quadrinhos, que é legal você ver heróis brigando entre si, mas quando isso é feito várias e várias vezes, assim, sem dar um intervalo de tempo, fica uma coisa bem clichê e cansativa, como por exemplo, mal terminou Guerra Civil 2 e já tem aqui o embate de heróis novamente, só que entre equipes diferentes aqui. E esse evento, que aqui temos o prelúdio de Death of X, que vai ser o Inumanos versus X-Men, é mais o evento que na época muito se comentou de que, ó, a Marvel tá tentando aí empurrar, fazer que os Inumanos aí decolem, sejam tão populares quanto os X-Men, e querendo jogar os X-Men no limbo ali, tal qual fez com o Quarteto Fantástico. Você pressente isso na história aqui. Não que eu esteja falando mal dos Inumanos para quem é fã dos personagens, mas a maneira que a Marvel resolveu fazer isso, tanto com Death of X como Inumano vs X-Men, não foi lá muito legal, bem colocado isso, Então, tá sendo muito questionada a Marvel com o seu nome, seu apelido que ela tem como a Casa das Ideias. É uma história até legal, como eu falei, tem os aspectos negativos, mas é uma coisa passável, assim por se dizer. Não é uma história, um evento que vai ficar na sua memória, a não ser talvez o discurso e a postura do Ciclope, mas para aqueles fãs de X-Men que leram excelentes obras e fase dos mutantes ali, dos anos 70, 80, até ali dos anos 2000, e quando começou a decair a qualidade das histórias dos mutantes, começou a ficar meio desgostoso com algumas coisas feitas, como a própria postura do Ciclope, que divide opinião de fãs, o personagem tá ficando descaracterizado do que ele já foi, e outros X-Men também, descaracterizados de sua postura, com certeza não vai gostar disso daqui, vai ler e vai se sentir bem decepcionado. Eu sou muito fã dos X-Men, tanto que a mensal tanto a mensal dos X-Men como o Justiceiro, os únicos títulos que eu estou acompanhando da All New, All Different, mas não estão lá tão excelentes quanto já foram as histórias que eles tiveram. E sinceramente esse evento aqui, para aquele leitor que quer uma boa história para se divertir, vai até gostar, apesar de seus defeitos aqui. Mas para aquele leitor mais exigente, que anda decepcionado com o que é feito com os X-Men, com certeza não vai gostar disso daqui. Minha nota para essa publicação é uma nota 7.
Então fica a minha dica para vocês que o universo Marvel com o arco Death of X, a morte dos mutantes, é uma boa história, até serve para divertir, para se entreter, mas não é nada demais para quem estiver esperando um grande evento, um prelúdio para um outro grande evento que vem mais um crossover e porradaria de heróis, porque sinceramente dá para passar bem sem isso. Eu me diverti com a história, adquiri até porque eu gostei, apesar de ter muita coisa aqui que não me desceu, mas fica aí a dica para quem se interessar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se é novo, se inscreve no canal, marca o sininho das notificações. Já leu Death of X, a morte dos mutantes aí? Deixa aí nos comentários o que achou, se gostou ou não da história. Deixa a sua opinião também sobre o que acha que anda sendo feito com os mutantes nos quadrinhos e também com os inumanos, que a gente troca umas ideias aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!